Boa noite, queridos. Muito bom, é muito bom de verdade poder estar com os irmãos aqui, servindo a Deus, Deus que nós amamos. Quantos amam ao Senhor? Ele tem sido o teu Deus, Ele tem sido o teu refúgio, Ele tem sido a tua fortaleza, Ele tem sido aquele que tem suprido cada uma das nossas necessidades. Ele é aquele que tem mudado a nossa vida, diga amém. De todos esses papéis, queridos, eu creio que o que mais agrada ao Senhor é ser conhecido por nós como Pai. Quantos são pais aqui? Parece que Deus deu para nós um pouquinho da amostra do que Ele guarda, do que Ele nutre no seu coração. Quantos amam esse Deus que é Pai? Eu sou grato a Deus pelo acolhimento que tenho recebido aqui de diversos irmãos que eu já conhecia de um tempo, pastores queridos que tenho conhecido agora. O desejo é de caminhar junto com irmãos. Sou grato a Deus também porque depois de muito tempo nunca tinha experimentado um PG, né, esses pequenos grupos, e para mim tem sido uma experiência maravilhosa. Se você não faz parte de um pequeno grupo, faça parte, porque isso abençoa a vida da sua casa, da sua família, da igreja, e abençoa a vida do outro e a sua própria vida. Tem sido uma experiência maravilhosa. E a gente é aí do PG Sinergia, né? O pessoal do Sinergia aí, ó, um abraço para vocês. E eu tenho percebido, queridos, que esta igreja, caminhando, estamos ali para 8 meses, chegamos aqui em janeiro. Esta igreja é uma igreja que tem caminhado com o Senhor. É uma igreja que deseja a pessoa do Senhor. É uma igreja que quer aprender de Deus, caminhar com Deus, servir a Deus. Eu tenho percebido isso com os irmãos. Então esse tema, Agosto de Deus, e o tema deste ano, um novo tempo, eu creio que não é um tema retórico. Eu creio que nós desejamos, de fato, saber qual é a vontade de Deus. E Jesus Cristo resumiu. Lá em Mateus 22, versículo 37, que o propósito de Deus, a vontade de Deus, Mateus 22, 37 diz assim, Jesus resumindo: ama a Deus e ao teu próximo. Ama a Deus e ao teu próximo. Essa é a vontade de Deus. Continuando, diz lá o Catecismo de Westminster, que o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nossos irmãos lá do século XVIII, o fim, a finalidade do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual é então o propósito de Deus para o homem? Qual é o propósito de Deus para cada um de nós? Qual é o propósito de Deus para a igreja? Eu creio, queridos, que o propósito de Deus para cada um de nós, para a igreja, o Senhor já revelou a cada um de nós e a sua igreja. Já está revelado. O resumo dos mandamentos e também essa definição do Catecismo de Westminster, não se inculque com essa tradição de catecismo que a igreja
romana roubou de nós. Catecismo significa ensino. E a finalidade do homem, sendo glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Toda essa bagagem nós a temos em Cristo Jesus, que glorificou ao Senhor, que amou o seu Pai, obedecendo até a morte e morte de cruz. E ele viveu para a glória do Senhor. E tudo que fez em obediência foi para a glória do Senhor. Então, se nós temos essa definição de Jesus, eu quero apoiar então em 3 textos a definição de qual é a vontade de Deus para cada um de nós, qual é o gosto de Deus. Deus quer que o seu povo seja semelhante a Jesus Cristo. Deus quer que o seu povo seja semelhante a Jesus. Você pode repetir? Deus quer que o seu povo seja semelhante a Jesus. Você concorda com essa? Concorda? Amém. Vamos dar mais força a essa afirmação? Se puder abrir, Romanos capítulo 8, versículo 29. A minha versão aqui é a NVI. Para andar com os irmãos aqui, nessa versão mais nova, tenho usado a NVI, nova versão internacional. Diz lá: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos a outro texto? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Se você tem um smartphone, é rápido. Quem maneja bem a espada vai rapidinho. Vamos lá, diz assim o texto: para dar base ao que afirmamos, Deus quer que o seu povo seja semelhante a Jesus. Diz o texto em 2 Coríntios: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E diz, para finalizar, 1 João, a carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 2. Primeiro João, capítulo 3, versículo 2. João já fala assim: amados. Está ali? Oh, que bênção. Amados, agora somos filhos de Deus. Somos. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Gente, tem tanta coisa aqui nesse texto. Somos e ainda não. Somos e ainda não. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, queridos, essa afirmação de John Stott, no século passado, um dos maiores teólogos que nós tivemos vivo, que morreu, se eu não me engano, neste século aqui, 2006. Deus quer que o seu povo seja semelhante a Jesus. Amém? Você conhece algo belo? Ou alguém belo? Você vai dizer, sua esposa, meus filhos.
Amém. Eu quero refletir na pessoa de Jesus. Se uma imagem fala mais do que 1000 palavras, como seremos conforme a imagem de Jesus, se a Bíblia não mostra nenhuma imagem de Jesus? É lógico que a imagem que a Bíblia mostra de Jesus não é da sua aparência física, seu corte de cabelo. Mas a Bíblia revela o caráter de Jesus. Diz, se eu não me engano, o escritor aos Hebreus, que nos últimos dias, Deus tem, outrora falou pelos profetas, nos últimos dias, Deus tem nos falado pelo Filho. Pense em um lugar, então, que seja belo. Eu vou sugerir um jardim. Pense num jardim. Você pode fazer esse exercício comigo? Mas pense num jardim mais belo que você já pensou, já pôde imaginar, formular na sua mente. Pense nas cores. Pense nas espécies. O que mais pode ter nesse jardim? Tente descrevê-lo para si mesmo. A pergunta é para si. Tente descrever com palavras. Eu não sei se você já conseguiu formar na sua mente. Com certeza cada um de nós formou algo na mente, que dificilmente será igual. E eu quero, se puder, colocar uma imagem aqui. Propus uma imagem, não sei se a gente vai conseguir projetar. Estamos tentando projetar aqui. Vai conseguir? Parque Keukenhof, na Holanda. É um jardim. O Senhor Jesus é a pessoa mais bela, mais amável, mais doce, mais maravilhosa, mais adorável do que qualquer um de nós pudesse descrever. E Ele se dá a conhecer a cada um de nós, queridos. Ele se revela pela sua palavra. Mas todos aqueles que um dia foram encontrados por Ele, todos aqueles que o receberam, todos aqueles que o receberam, o Senhor deu o poder de serem feitos filhos. Filhos. Nós temos aqui uma igreja de filhos amados. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós estamos no caminho. Estamos no caminho. Não falamos de aparência, falamos de vida. Falamos de vida interior, falamos de valores, falamos de pureza, falamos de santidade, falamos de beleza. Queridos, eu quero propor que a gente fale de beleza, que a gente fale de riqueza e que a gente fale de harmonia. Porque quando eu olho uma imagem como essa, dentre muitos aspectos, nós podemos ver beleza, riqueza e harmonia. Eu creio que há uma beleza em Cristo Jesus, que cada um de nós, nessa caminhada, vai percebendo e vai recebendo do Senhor. Há poucos lugares mais ricos e mais belos, para mim,
do que um jardim. Eu não observava isso. Até uma vez, passando por aqui perto, eu vi uma casa, aquela trepadeira é um bougainville, ela é uma flor lilás. Estava tão florida, aquela cor tão viva. Eu parei e falei, como pode isso acontecer? Vindo da terra e dar esse espetáculo. Queridos, há tanta beleza na criação que nós não podemos contar. Nós precisamos reparar a beleza da criação, a beleza das artes, a beleza dos relacionamentos, das pessoas. Não deixe que o inimigo roube a beleza dos relacionamentos, do casamento, na família. Eu venho falar, queridos, dentro de beleza, de dois aspectos de Jesus Cristo. A beleza da sua santidade. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, temos falado nesse texto, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz, portanto, irmãos, rogo-lhe pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. O que é um sacrifício senão a morte? O que é um sacrifício senão a morte daquele velho homem, daquela velha mulher? O que é esse sacrifício senão aquilo que nós fazemos neste tanque? Quantos foram batizados em nome de Jesus? Esse foi o sacrifício, fomos sepultados. Sacrifício vivo. Que sacrifício vivo? Esse corpo continua. Mas dentro de nós existe um homem, o velho homem, a velha mulher, que morreu. Sacrifício vivo. Nossa vida é um sacrifício vivo. Não somente vivo, santo. Quantos santos do Senhor nós temos aqui? Você tem aprendido a responder sim. Sim, é, mas ainda não. É. Mas Deus vai melhorar. Quantos estão acompanhando, queridos? Amém. Sacrifício vivo, separado deste mundo, chamado para fora. É lógico que o crente é chamado para fora das quatro paredes, sim, claro. Meus queridos, nós precisamos compreender que este mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo é maligno. Nós somos chamados para fora desse sistema. O nosso reino não é o reino deste mundo. Amém? Nosso reino é o reino de Deus. E tudo que envolve o reino de Deus. Humildade. A beleza da humildade. Diz a palavra do Senhor
que na noite em que ele foi traído também, naquela noite, ele pegou uma toalha, colocou água na bacia e se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos. A encarnação de Cristo Jesus, ela foi sim um ato de humilhação. O Deus, Criador de todo o universo, se diminuindo, se tornando homem como cada um de nós. E este homem vem e lava os pés dos seus discípulos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Eu tenho um amigo, saxofonista, querido demais, muito, muito querido, muito. Ele está no Guinness Book, porque ele sustenta aquela nota, ele faz uma respiração, ele fica inspirando e soprando ao mesmo tempo, né? Ele ganhou o Kennedy. Ele falou: esse incircunciso está no Guinness, por isso eu vou treinar. E ele é de Campinas, ele toca em hospitais e ele fala assim: Wanderson, quando eu chego nas igrejas, ele vai para todo o Brasil, Japão, Estados Unidos, e ele fala assim: eu chego no primeiro degrau. Aliás, eu nem subo o primeiro degrau, eu fico ali. Dali só podem me puxar. Quantas vezes a gente já quis os primeiros lugares? Os postos, né? Enfim. O meu, semelhantes a Jesus. A diversidade da sua riqueza. Falamos da sua santidade, da sua humildade e do seu serviço, quando ele se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. Eu sei que você já deve ter visto, eu também, cerimônia de lava-pés na igreja. Isso não é errado, de maneira nenhuma. Isso é um hábito de uma outra cultura, não da nossa. Talvez seria mais importante do que replicar o lava-pés, era trazer o ensino que o lava-pés trouxe. Constantemente eu tenho saído, marcado com alguns amigos. É necessário que tenhamos amigos. Amigos. Quantos têm amigos? Amigos. Eu tenho um pastor querido que fala que amigo é igual árvore, só tem quem planta e rega. E a gente sai, e a gente conversa uma hora, toma café, pastor Cláudio toma o segundo café. Quando vai ver na mesa tem 5 para cada um, umas várias garrafas de água mineral com gás. E ali falamos abertamente sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas carências, alegrias, tristezas, compartilhamos. Sabe, queridos, a prática da gente confessar pecados. Por que nós não fazemos isso? Porque não temos alguém para confiar, alguém para nos aconselhar, alguém para nos guardar. Tenha amigos. Eu preciso de amigos. Jesus precisou
e fez amigos. Amém? E como lavamos os pés uns dos outros? Dessa forma, com a água da palavra. Com a água da palavra, a gente troca ali a palavra de Deus. Um fala, o outro fala. E a gente sai revigorado, se confessa, tem um encontro maravilhoso. Queridos, isso é revigorante de maneira espiritual, emocional e até física. Porque eu tenho convidado alguns amigos agora para caminhar. Vamos caminhar? E a gente vai falando de Deus, a gente vai falando das coisas de Deus. E é um tempo maravilhoso. Queridos, Jesus foi rico no amor. No amor. Eu lembro do texto de Gênesis, capítulo 29, que diz que Jacó amou Raquel. Por isso ele trabalhou 7 anos e depois mais 7 anos. E diz a palavra que aqueles anos foram poucos, de tanto que a amava. Não basta dizer que ama. Basta dizer que ama. Não basta. Tem que parecer que ama. Como é isso? A esposa está falando, o marido está falando para a esposa, mas eu te amo. Eu te amo. E ela calada fica. O pai fala para o filho, eu te amo. Nós nos falamos, eu te amo. É? Não parece. Não parece. Por que não parece? Porque tem uma qualidade de amor que aflora pelas nossas atitudes. Jesus e Deus provam o amor para conosco, em que deu seu Filho por amor de cada um de nós. Abnegação paciente. Jesus era cheio de paciência. Abnegação não é a minha vontade que importa, é a vontade do outro, é a vontade do Pai. Já tentou conversar com alguém que não para de falar? Não. Abnegação paciente. Deixa o outro falar. Deixa a esposa falar. Deixa falar. Ouça. 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 Eu falo isso para mim, queridos. Preciso ouvir atentamente. É difícil. Queremos as nossas atividades, as nossas coisas. Eu tenho aprendido que a maior honra que a gente pode dar a outra pessoa é ouvi-la atentamente. Abnegação paciente. E a harmonia. Quando a gente olha para aquela imagem, a gente vê aquela harmonia de cores. Harmonia na missão. Jesus, sendo Deus, não fez sua obra sozinho. Jesus, ele entrou no mundo das pessoas. Diz a palavra de Deus, que ele disse para Pedro, de hoje em diante, você será pescador de homens. Ele entrou na vida e mudou aquela vida. Quantos
fomos mudados por Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos podem glorificá-lo? Aleluia, aleluia por essa transformação. Mas essa transformação, queridos, ela traz consequências, sim. Consequências práticas para a nossa vida. Uma vez que somos esses servos de Deus, semelhantes a Jesus, o mundo vai nos perseguir. Como perseguiram a Jesus. Não somente isso, não somente perseguição, mas, queridos, todos têm acompanhado o que tem acontecido no outro lado, no Afeganistão. Nós não temos resistido até o sangue. Mas isso já tem chegado até perto de nós. Eu lembro agora, neste mês de agosto, pastor da Igreja Batista Getsemane, ali em Minas Gerais, Jorge Linhares, quantos souberam o que aconteceu com ele? Porque ele tem um colégio batista, e o colégio batista da Igreja Batista ensina que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, e menina? Foi citado como investigado e teve que comparecer para prestar esclarecimentos por essa declaração. Começam as perseguições no Brasil. As consequências de ser crente: sofrimento, perseguição. Porém, quando a gente é crente, quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, a evangelização acontece. Cheios do Espírito, testemunhamos, somos perseguidos, porém, falamos de Cristo como nunca falamos. Eu trabalho com comércio e às vezes todo mês eu preciso ir levar mercadorias em determinados lugares que eu não tenho como pedir para alguém levar. São comunidades. E eu constantemente tenho entrado nas comunidades do Rio de Janeiro e visto aquele movimento. Muita droga, muito armamento voltando. E não poucas vezes, eu estou ouvindo um louvor, ouvindo uma mensagem no automóvel, e aquela mensagem, alguns momentos que ela está ardendo no meu coração. E eu passo ali e vejo aquela cena. Algumas vezes já não me contive e parei ali. E chamei algumas vezes. Lembro de um, Jonathan, guardei o nome dele, com uma submetralhadora. Garoto, 14 anos. Vó crente. E falar da graça de Deus para aquele garoto antes que morra. Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando somos semelhantes a Jesus, isso tem um impacto na evangelização. Amém. Encerrando, queridos. Essa semelhança com Jesus precisa também na plenitude do Espírito Santo. Diz William Temple, foi arcebispo na igreja na Europa na década de 40, falando acerca de ser igual a Jesus. Podem me mostrar um texto de Shakespeare, Hamlet? Podem me dar esse texto, eu vou ler. Mas não conseguirei escrever como Shakespeare. Pode a Bíblia ou alguém apresentar uma vida como a de Jesus? Eu não consigo viver como Jesus. O é e o ainda não. Porém, diz esse pensador, se fosse possível que o gênio de Shakespeare entrasse em mim, eu
escreveria como ele. Mas, como não é possível que esse gênio dele entre em mim, eu não consigo escrever como Shakespeare. Porém, a palavra de Deus diz que o Espírito que ressuscitou Jesus entrou em nós. E por isso, e só por isso, nós conseguimos ser iguais a Jesus. Quantos precisam disso? Fique de pé, fique de pé. Vamos orar por isso.